E aí, pessoal, tudo bem? Vamos refletir? Como vocês podem ter notado, o tema hoje é o nosso querido C.S. Lewis com As Crônicas de Nárnia. Talvez você esteja acompanhando ou não, talvez você saiba por alto ou não, mas a Netflix está produzindo uma série com As Crônicas de Nárnia, né? Vai fazer toda a saga de Crônicas de Nárnia. E começou a rolar aí boatos de que... Boatos não, era certo. De que eles iam fazer uma modificação. Não uma modificaçãozinha qualquer, né? A troca de um personagem, né, como foi, por exemplo, a Pequena Sereia, né? Que ela era branca, né? Ruiva e tal, e fez uma personagem negra e tal. Não era isso. Eles iam pegar o leão, Aslan, leão, e fazer uma mulher no lugar de Aslan. Por quê? Eu tenho só essa pergunta. Por quê? Porque não faz sentido, né, gente? Simplesmente não faz sentido trocar Aslan por uma mulher. Aslan, um leão, por uma mulher. Simplesmente não faz sentido. Isso não é um tipo de adaptação. Cara, quer essa representatividade? Faz outra história. Mas mexer num clássico desse não tem a menor necessidade. Não é caso de inclusão, não tem a menor necessidade de fazer uma troca como essa. E aí, essa semana, eu vi algumas matérias que, pelo que me parece, eles voltaram atrás com isso. Não vão mais fazer essa adaptação dessa forma. O Aslan vai continuar sendo o leão. Até porque a história se passa em uma terra com animais falantes. Essa é a habitação predominante, a população predominante de Nárnia. São animais falantes. E aí tem inúmeros animais, né? Animais de tanto, né, reais, assim, né? Animais comuns, como animais, né, da fantasia e tudo mais. E aí, os personagens que, né, chegam lá, as crianças são pessoas normais e tal. Um rei ou outro é pessoa normal, mas o cerne ali, o que domina tudo, né, a liderança maior, é o leão. E o leão, assim, gente, é o destaque da história, né? Vemos, convenhamos, é o protagonista. Ele é o protagonista da história. Ah, a Lúcia é incrível, né? Tem os 4 irmãos, tudo mais, tem Edmundo, tem... Mas Aslan é o personagem principal da história. É ele que cuida de tudo, é ele que liga tudo, é ele que dá direção para tudo. É ele. E pegar um personagem como esse e uma história como essa, com a representatividade toda, né, no sentido literário, não estou falando sobre cristianismo, não estou falando sobre os princípios e a cultura cristã que está implícita dentro dessa obra. Muito bem implícita, inclusive, mas não é sobre isso, é sobre literatura. Literatura em si. Eu não sou a favor, eu não sou adepto desse tipo de troca. Ah, quem é você para estar falando? Edmar. Sou Edmar. Ah, é a minha opinião, é simplesmente a minha opinião sobre isso. E a minha opinião conta. Por que que conta? Porque é pra mim. Porque quando eu for assistir, eu não vou assistir com os olhos da bancada, sabe? Não vou olhar com os olhos do Oscar, não vou olhar com os olhos de fulano, de ciclano, não vou olhar com os olhos do diretor, eu vou olhar com os meus olhos. Vou olhar com a minha bagagem, vou olhar com o meu repertório, vou olhar com a minha história, vou olhar com a minha visão, com o meu sentimento em relação à obra. Eu acredito que foi nesse lugar que a Netflix voltou atrás. Porque uma obra tão grande como essa, com tantos fãs e amantes da história, cara, 99% dos comentários que eu via na internet eram negativos em relação a essa troca, essa adaptação do Aslan como mulher. Então, obviamente, que eles se atentaram para isso.
e pensaram, opa, não vai valer a pena. Vamos voltar atrás, porque isso não vai valer a pena. Entende? E isso vale até mesmo para escritor que está assistindo aqui. Você precisa pensar em como vai funcionar essa sua adaptação ou essa sua nova história. Porque talvez você queira muito algo, porque talvez você queira colocar muito uma pauta que está quente no momento, colocar isso na sua história, que vai ser bom, que vai... Mas talvez não vai funcionar enquanto público-alvo leitores. Tá entendendo? Agora, no caso de um novo livro, de uma nova história, ok, você tem uma liberdade muito maior de colocar os pontos que simplesmente você quer. Você pode colocar na sua história os pontos que você simplesmente quer, mas você tem que se atentar ao mercado. Tem que se atentar ao mercado literário, aos leitores, se isso vai atrair, se isso vai ser interessante. E o outro ponto também é, você não pode só pensar nisso. É meio né, contraditório, talvez, mas acho que não seria contraditório a palavra. Só acho que tem duas linhas a seguir e você precisa encontrar um equilíbrio dentro disso. Porque essa história não pode ser simplesmente, somente comercial, porque não vai ter ligação. No começo vai ter muita venda, porque está dentro de um nicho específico. Exemplo, né, tá muito em alta a romantasia, por exemplo, né, que é romance e fantasia, tem dragão, magia, não sei o que, romance, papapá. Alguns devem ter uma pegada hot e tá em alta. Aí você pode pensar, vou escrever sobre isso, vou falar sobre isso, vou colocar isso. Mas isso não cabe, talvez, na sua história. Isso não cabe, talvez, no seu público. Talvez você está pensando em escrever somente pelo comercial. E aí, vai vendendo, vai chamar atenção e vender no começo, talvez, mas não vai ser, não vai se manter, porque não é você. Pensa na sua essência, pensa na sua história, pensa no que você gosta de verdade, não simplesmente no que o mercado quer. Entendeu? Mas aí aqui eu já estou fugindo muito do assunto. O assunto é esse aqui. Então, voltaram atrás com essa mudança. E não vai ser mais ao que tudo indica. Tomara que assim seja, que vai ser a decisão mais assertiva e mais inteligente que a Netflix já tomou, depois de ter cancelado um monte de série boa. Sim, a Netflix tem essa mania, né, de cancelar um monte de série boa. Fez uma temporada, série boa pra caramba, cancela. Enfim, seria a decisão mais assertiva, mais inteligente da Netflix em não fazer essa mudança, essa adaptação, porque simplesmente a Aslan é o ícone da história. Não se mexe no ícone da história. Como eu dei o exemplo da Pequena Sereia. Não ia trocar. Era como se eles pegassem a Pequena Sereia e fizessem a Pequena Sereia uma elfa. Uma sereia elfa. Cara, essa não é a história da Pequena Sereia. Pegar o Aslan, transformar numa mulher, isso não é a história de Crônica de Nárnia. Não é a história de Aslan. Não, esse não é Aslan. Entende? Então, eu sou adepto a quer uma história assim, que é uma representatividade de uma mulher nesse lugar, como Aslan, escreva a sua história. Escreva a sua própria história. E um exemplo bom, acabei de lembrar aqui. Não tinha nem pensado nisso pro roteiro, acabei de lembrar aqui. No filme A Cabana e no livro A Cabana, eles têm lá Deus, Espírito Santo e tudo mais, que conversa com o personagem principal. Em momento algum, eles citam o lugar, um sexo para a Trindade. Em momento algum. Mas eles trataram Deus em A Cabana como mulher. Meu Deus, que absurdo, que heresia, que não... Talvez, ou sim, mas ali era aplicável e era adaptável. Isso porque, a história não trazia
esse cerne. A história não tem uma base cristã, teológica, do cristianismo, não tem. Na verdade, ela é mais puxada para o espiritismo, se você for analisar a mesma história. E o outro ponto é, a visão dele era ali a representatividade, a imagem, né, a questão imagética de Deus, Espírito Santo ali, era de acordo com a visão dele. Era como o personagem ia se conectar ali, e a presença do pai não era tão, tão, tão presente ali, né? Ele não tinha uma paternidade forte. Então, fazia muito mais sentido Deus ser visto por ele como uma mulher, como uma mãe. Entende? Por isso que eu estou dizendo aqui, o meu ponto não é o cristianismo aqui na história de Crônicas de Nárnia. Apesar de ter sentidos e ter pontos muito fortes em relação a esse sentido. Mas o ponto é simplesmente a literatura, que simplesmente não faz sentido ser uma mulher no lugar de Aslan. Mas aí me diz você, o que você acha dessa adaptação? Faz sentido para você ter Aslan como uma mulher? Ou você acha que é intocável? Porque, para mim, Aslan é intocável.